Esse vídeo é uma revelação. Depois de 47 anos de idade, é isso mesmo, quase 50 anos, eu encontrei o meu pai biológico que eu nem sabia que tinha. E eu preciso contar essa história, eu preciso que essa história alcance as pessoas certas. Aquelas pessoas que também achavam ou acham que é impossível encontrar o seu pai ou a sua mãe até mesmo. Esse vídeo não tem nada e tem tudo a ver com a enfermagem. E no final dele, vocês vão entender. Mas vamos lá. Vocês me conhecem da enfermagem, dos meus quase 8 anos aqui, ensinando sobre segurança, domínio de plantões de alta complexidade, dispositivos, procedimentos, ensinando técnicas de enfermagem a se tornarem técnicas de enfermagem de valor, reconhecida, valorizadas e o melhor, muito bem paga. Mas eu sinto uma necessidade gigantesca de trazer para vocês tudo que se passa na minha vida, no meu dia a dia. E a história do meu pai biológica é simplesmente o que eu chamo de o milagre do pai, que inclusive eu já estou no 2º capítulo do meu livro. E eu quero dividir com vocês. Durante a minha infância, por vezes, eu ouvia comentários do tipo: ela não é filha do pai dela, do meu pai, que hoje eu sei que é um pai afetivo. Então, o que eu ouvia eram comentários desse tipo: mas ele nem é pai dela, mas ela nem parece com ele, mas ela nem é filha dele. Até que um certo dia, de forma maldosa, a ex-mulher dele me disse: ele não é o seu pai. E aquilo ficou ressoando na minha mente. Eu fui criada, de certa forma, de uma forma até distante, por um pai afetivo, porém, que me foi dado como pai. Eu não sabia que eu tinha um outro pai biológico. E ao longo da vida, esses burburinhos me deixavam com uma certa insegurança. Mas como veio assim, de forma mais clara, da ex-mulher do meu pai, eu pensei, bom, pode ser um pouco de intriga, né? Pode ser algo do tipo. E exatamente há 8 anos atrás, quando eu tinha 39 anos, foi quando essa história começou a tomar corpo e realmente ficar mais clara para mim. Eu estava, e me lembro como se fosse agora, na casa da minha tia, junto com a minha mãe, e um desses almoços de família. E o meu pai, o afetivo, falou comigo, né, que hoje somente eu sei que é afetivo, no celular. E quando eu fui olhar a mensagem, a minha tia estava precisando que eu fizesse algo e disse: vem aqui. Eu falei: calma, vou só responder o meu pai aqui, que ele está precisando de alguma coisa, não sei o que é. E ela disse: deixa esse velho pra lá, ele nem é seu pai. E naquele dia, há 8 anos atrás, o meu coração acelerou muito. Parecia que ia sair da boca. Porque no fundo, eu sentia algo estranho, sabe? Eu sentia algo que não me completava. Eu sentia uma falta, sabe? Uma incompletude gigantesca. Parecia que eu não sabia o meu lugar no mundo. E quando a minha tia me disse isso, eu disse assim: peraí, tia, que história é essa? Porque essa mesma tia, eu já tinha ouvido por vezes ela fazer comentários desse tipo. Mas quando eu era criança e adolescente, sempre que eu entrava na sala, esses comentários cessavam, ou sei lá, por vezes na cozinha, em outros cômodos, os comentários cessavam, não seguiam. Então eu não tinha nada palpável para falar. Eu era criança, adolescente. Então, nesse dia, eu tomei uma atitude diferente. E eu disse: tia, que história é essa? Como assim? E a minha mãe estava ali mesmo, né? Nós estávamos em uma cozinha americana e a sala era ao lado. E a minha mãe estava ali. Então eu disse: mãe, isso é verdade? E a minha mãe: essa sua tia é muito linguaruda, cala a boca, para de ser linguaruda e tal. E a minha tia reafirmou: é isso mesmo, ele não é seu pai. Ele não é o seu pai. O seu pai, ele é um policial civil que a sua mãe conheceu em uma viagem a São Paulo e começou a namorar. E ficou essa história. E era só o que eu sabia. Então, a partir daí, eu indaguei a minha mãe sobre esse assunto. E disse assim: mãe, isso é verdade? Eu já ouvi alguns comentários sobre isso e eu preciso saber a veracidade disso, porque eu sinto algo me faltar. E a minha mãe disse: minha filha, é verdade. Então eu disse: mãe, qual o nome do meu pai? Me fala o nome. Eu quero muito encontrar ele. Eu quero me reconhecer em alguém. Que ali tudo ficou explicado. Eu não me reconhecia no meu pai. As pessoas diziam que eu era muito diferente. Meu pai afetivo é bem branco, sabe? Dos olhos verdes, cabelos loiros, mel, assim. Já foi
foi muito loiro na juventude, hoje é um loiro mais escuro, um loiro mel. E eu sempre tive esse cabelo preto, cacheado, nem nada liso, corpo em si, né, a fisiologia ali, é diferente o formato do corpo, né, o formato do corpo diferente. E o rosto também. E eu não me reconhecia na minha mãe, mas no meu pai e nos meus irmãos por parte de pai e mãe, que eu achava que eram por parte de pai e mãe, não. E a minha mãe me respondeu o seguinte, quanto ao nome do meu pai: eu não lembro. Ela disse: eu não lembro. E, preciosas, quando ela disse eu não lembro, eu achei de alguma forma que ela estava brincando comigo, sabe? E não era. De verdade, ela teve 2 AVCs, fez 2 cirurgias do coração e ela de fato não se recordava. E aquilo para mim foi algo extremamente decepcionante, frustrante e triste, porque naquele momento que ela teve coragem de dizer que era verdade, porque de outras vezes que eu perguntei ela negou, eu realmente pensei: eu vou encontrar o meu pai, eu vou dar um abraço nele. E quando ela me disse que não sabe o nome, então eu disse: onde ele morava? Minha filha, eu não sei. Eu o conheci e foi um namoro rápido, essas coisas passageiras da vida. Nós ficamos juntos por alguns dias, mas eu o conheci em São Paulo. Eu não sei se ele mora em São Paulo ou se morava em São Paulo, porque a minha mãe não morava em São Paulo, morava em Brasília. Então, ele poderia estar de passagem, assim como a minha mãe. E eu fiquei com isso. Durante alguns anos, eu perguntei muito para minha mãe: mãe, a senhora não lembra? Mãe, a senhora não consegue lembrar do nome do meu pai? E ela dizia com muito amor: minha filha, eu não lembro. Ela até citava alguns nomes, não sei se era Marcelo, Paulo, Júnior. Eu tô citando nomes que estão vindo na minha mente, mas ela citava alguns nomes. E eu fiquei com aquele sentimento de incompletude ainda maior e ainda mais doloroso, porque agora eu tinha certeza de que eu não era filha do meu pai afetivo. E essa certeza, gente, explicava muita coisa, explicava muitas faltas, falta de amor, falta de cuidado, falta de companheirismo, falta de pai. Explicava até o não consta na minha certidão de nascimento. O meu pai afetivo, que foi o meu pai até 8 anos atrás, que eu nunca soube dessa história, ele não me registrou. E eu não sabia o porquê real. A minha mãe dizia que ele não foi me buscar na maternidade, mandou um irmão dele buscar. E que por isso eles brigaram e ele não me registrou e que depois ela não quis mais. Mas ele também não registrou nenhum dos meus outros 2 irmãos. Então, isso acabava passando, só que ao mesmo tempo era um ponto de interrogação. A partir daí, eu comecei uma busca. Mas imagina buscar sem um nome. Eu comecei uma busca por histórias, por conversas com parentes, por N situações, mas ninguém trazia nada. Quando eu falava desse assunto, o que se abria era um silêncio gigantesco. Ninguém falava sobre esse assunto e ninguém sabia nada sobre isso. A minha mãe continuava sem se lembrar do nome e eu com aquela incompletude que consumia parte de mim. Em 2020, a minha mãe partiu. Ela foi contaminada pelo Covid-19 e ela faleceu. Quando a minha mãe disse que não sabia o nome do meu pai da primeira vez, eu cheguei a brincar com ela e dizer assim: mãe, eu sei, a senhora não vai me dizer, a senhora é muito orgulhosa, não é? A senhora só vai me dizer no seu último dia, né? No leito de morte. E, gente, quando a minha mãe partiu por Covid, eu estava em uma UTI. Eu entrei na UTI dia 7/8/2020, às 5h42 da tarde, grave por Covid. E a minha mãe tinha entrado 11 dias antes. Foi entubada no dia 6 e no dia 8, ou seja, mais ou menos 1h30 da manhã, após eu ter internado na UTI, ela foi a óbito. E eu não estava lá no leito de morte. Então, se a minha mãe não me contou porque ela não quis, eu perdi a única chance dela me contar, que era ali nos últimos momentos de vida dela. A perda da minha mãe foi imensamente dolorosa. Afinal, eu estou falando do primeiro amor da minha vida. Superar a perda da minha mãe é impossível, nunca vai acontecer. Mas,
infelizmente, perder a minha mãe, cresceu em mim uma vontade, infelizmente ou felizmente, né, gente, gigantesca de encontrar o meu pai. Porque quando a minha mãe partiu, o meu vazio e aquela incompletude aumentou de forma drástica. E eu, que sou mãe de 5 filhos, que tenho 5 filhos incríveis, cada um mais extraordinário que o outro, que tenho um marido sensacional, me sentia sozinha no mundo. Essa foi a sensação. Nós somos egoístas, né? Então, muitas vezes, o nosso egoísmo faz com que a gente se sinta assim e não queira que aqueles que a gente ama partam. Mas o fato é que essa incompletude aumentou e eu precisava encontrar o meu pai. E eu pensei em diversas hipóteses. Como eles tinham se conhecido em uma viagem, dentro de um ônibus, que eu sabia que era um policial civil, que eles se conheceram dentro do ônibus, que foi um namoro rápido de alguns dias, que eu pensei o seguinte: vou tentar buscar essas empresas de ônibus, né, de transporte de pessoas, tentar buscar registros, nomes, e rapidamente veio a desilusão. Cara, eu tô falando do ano de 1977. Não tinha computador, né? Eram máquinas de datilografia, eram tudo arquivos físicos e papel. Então era impossível, né, ter algum registro. Esse vazio só crescia. A necessidade de encontrar esse pai, o meu pai, o homem que me trouxe a esse mundo, me dar um abraço e dizer o quanto eu o amava, mesmo sem o conhecer, só crescia. Mas eu olhava todas as possibilidades e pensava, como eu posso encontrá-lo? Sem sequer um nome. Porque se eu tivesse um nome e esse nome tivesse vários homônimos, eu poderia buscar todos, não tem problema, e fazer teste de DNA com todos. Mas eu não tinha sequer um nome. Eu tinha um ano e a certeza de que o meu pai afetivo não era o meu pai. E uma certeza ainda maior de que essa falta, essa incompletude era exatamente por esse motivo. Então, agora nós vamos entrar em uma segunda parte dessa história, que é o milagre do pai. Eu tô contando essa história aqui para vocês nas minhas redes sociais, porque eu quero dizer para vocês que nesse mundo tudo é possível, só basta querer. Tudo que você quiser está disponível para você no universo. E o universo traz para você. Se você pedir com fé, Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, os anjos, Nossa Senhora Aparecida, todos os santos, a espiritualidade, não sei, um copo d'água que você tenha fé, Alá, Buda, realiza. Porque a fé, gente, a fé é intransponível. Ninguém consegue invadir a sua fé. Ninguém consegue te tirar a sua fé. Em janeiro deste ano de 2025, completando 5 anos, né, exatos 4 anos, para completar 5 anos que a minha mãe tinha falecido e a minha incompletude só aumentava, no meu espelho, cuidando do meu rosto, eu olhando para mim, vendo essas olheiras, que eu tô com uma certa maquiagem, bem que uma maquiagem de manhã, né, gente? Mas tem uma maquiagem aqui ainda. Mas dá para perceber o quanto eu tenho olheiras. E vários sinais, pintinhas no rosto, que os meus irmãos não têm, que a minha mãe não tinha e que o meu pai afetivo não tem. Limpando meu rosto, eu falei para Deus, o Deus do impossível, o Deus que eu sirvo, o Deus dono do ouro, da prata, o Deus capaz de realizar tudo que você quiser buscar para sua vida. Eu disse, Senhor, assim, quase chorando como eu tô agora, eu queria tanto me reconhecer em alguém. Eu me reconheço na minha mãe, mas eu queria tanto poder dar um abraço e um beijo no meu pai. Eu queria tanto entender com quem eu pareço, os trejeitos, o modo de agir, alguns posicionamentos e formas de ser e até alguns gostos. Nesse momento, olha o que eu disse e por quê. Essa frase que eu disse é o porquê principal desse vídeo. Eu disse, mas é impossível, né? Eu não tenho sequer um nome. Eu disse, é impossível. Eu não tenho sequer um nome. Entendam que eu desacreditei da minha própria fé. Eu disse, é impossível. Desacreditei de mim, desacreditei de Deus. Mas é bíblico que se pedir com fé, realiza. Naquele momento, eu falei, bom, como eu não tenho nenhum nome, não tem por onde procurar. Não tem
como procurar, não tem por onde começar. Como? Mais uma vez eu pensei nas empresas de ônibus, em registros, mas como? 1977. Então, eu tenho acompanhado um micronódulo na minha tireoide desde o ano passado. Em fevereiro, eu tinha que fazer um exame a cada 6 meses, que a médica me pediu. E eu fui fazer o exame para acompanhar esse nódulo, né? Quando eu entro, após o carnaval, me lembro como se fosse hoje, no laboratório exame, que é um laboratório grande aqui, cara, o laboratório estava simplesmente vazio. E eu falei assim, o que aconteceu aqui? Vocês estão funcionando? Sim, estamos, mas pós-carnaval é assim mesmo. Eu falei, nossa, escolhi a melhor data. E falei, vim fazer uma ecografia, né, de tireoide e tal. Comecei a preencher ali. Quando eu olho para o lado, eu vejo um totemzinho daqueles de papel, de papelão, e estava escrito assim, rastreamento genético. Encontre os seus ancestrais até a sua 9ª geração. É isso mesmo, gente. 9ª geração. Naquele momento, aquilo me deu um esquentar no corpo, que eu senti o meu sangue correndo da ponta do meu dedo até o meu couro cabeludo. Foi uma sensação assim tão indescritível que eu não consigo te explicar o que eu senti, mas ali naquele momento Deus falou comigo. E eu virei para a moça e disse assim: "Como que funciona esse exame? Isso existe mesmo?" Ela falou assim: "A gente encontra parentes." E eu falei: "Como?" Ela disse assim: "Você faz o exame, deixa os seus dados abertos e se qualquer parente seu até a 9ª geração fizer esse exame e deixar abertos os dados disponíveis para que sejam acessados, nesse banco de dados, você aparece disponível para eles e eles para você. E você consegue encontrar pessoas da sua vida, do seu sangue, da sua ancestralidade, tanto paterno como materno." E eu disse, isso não é real, isso não pode ser possível. Ela disse, falei, meu Deus. E eu não sabia que esse tipo de exame existia. Você sabe? Se você sabia, comenta aqui embaixo para mim, Isa, eu já sabia. Que eu não tinha ideia de que esse tipo de exame existia. Gente, Deus me revelou ali. Eu entrei, fui preencher a minha ficha, entregar os meus dados. E preenchendo a ficha, eu falei com um rapaz ainda meio incrédula, sabe? Eu falei assim, moço, como funciona esse exame? E ele disse, então, você encontra os seus familiares, ancestrais, você recebe alimentos quais não são bons para você, tipo assim, a melhor dieta para você, se é oriental, sabe, se é ocidental, você vai saber qual a melhor dieta. Você conhece predisposição para doenças, sabe quais são as predisposições que você tem e você não tem. Caraca! Mas me diz uma coisa, encontra mesmo as pessoas? Ele disse, peraí, abriu no computador o Facebook e me mostrou um rapaz. Juro por Deus, ele abriu naquele momento que eu falei, encontra mesmo. Mostrou um rapaz parecidíssimo com ele, disse assim, parece comigo? Eu disse, sim, parece, bastante. Ele disse, meu primo de 1º grau. Eu não sabia que existia. Não conhecia essa tia, não conhecia esse primo. É um primo de 1º grau. Inclusive, ele foi roubado na maternidade. Olha o que ele disse. É mentira. Ele falou, sim, eu fiz o exame e através do exame eu o encontrei. E a minha tia também. Gente, aquilo me deu um frio na barriga, e eu só sei que naquele momento, mais uma vez, Deus falou comigo, e ele disse assim, faz o exame. Meu olho encheu de lágrimas, e eu disse assim, faço. Só que o laboratório estava vazio, se lembra? Então, quando eu disse faço, o rapaz disse assim, o quê? Eu disse, eu vou fazer o exame. E ele disse, entendi. Que maravilha, porque tá numa promoção. Custava na casa de R$1.000, gente, tava com um desconto bem legal. E eu disse, ótimo, eu faria mesmo que ele custasse os mesmos R$1.000. Ali eu já preenchi toda a documentação que precisava para fazer, bastante papel, e fiz o exame. O exame, ele demora mais ou menos 3 meses aqui em Brasília para ficar pronto. E foram 3 meses pedindo a Deus todos os dias, para que esse resultado saísse e trouxesse o meu pai para mim. E o resultado saiu, mas ele não trouxe o meu pai. Ele não trouxe o meu pai. Trouxe muitos parentes, muitos familiares, inclusive até a 9ª geração. 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, nossa, 9ª geração. E trouxe
uma pessoinha, a um grande homem, que eu sou grata pro resto da minha vida, por você ter feito esse exame, meu primo querido, Roberto. Gratidão por ter feito esse exame, por deixar os seus dados disponíveis. Quero aproveitar esse vídeo para te agradecer, para dizer que nada teria sido disponível se você não tivesse feito isso, e que eu nunca teria beijado e abraçado meu pai, e que eu tenho uma gratidão infinita e um amor muito grande por você. Então, agora, essa história começa a ficar divertida e muito emocionante, porque eu encontrei o meu primo, eu tinha o nome dele completo, o e-mail, mas eu não conseguia contato com ele. Eu encontrei ele nas redes sociais, mas ele não respondia minhas mensagens, porque ele não usa muito as redes sociais. Então, eu, louca por esse amor, louca por esse reencontro, louca por me sentir completa, corri a falar com o pai desse meu primo e disse pra ele: você pode ser meu pai. Mas como assim, Isa? Tu tá ficando maluca? Se o cara era teu primo, como que ele podia ser o seu pai? Gente, eu não sabia que ele era o meu primo. Quando ele apareceu no meu exame, apareceu assim, ó, pode ser seu pai, irmão, avô, primo. Eu não sabia. Eu queria tanto meu pai que eu não pensei que ele pudesse ser o meu primo. Eu pensei que ele pudesse ser meu irmão. Então eu mandei mensagem para ele dizendo que ele poderia ser meu irmão. E pro pai dele dizendo que ele poderia ser meu pai. Então eu ligo pro Roberto pai, porque quem eu encontrei foi o Robertinho Júnior. E quando eu falo com o Roberto pai, eu sou tão bem recebida, eu sou tão abraçada ali por telefone, que eu converso com ele por quase 30 minutos. E digo para ele, é porque eu posso ser sua filha. E ele diz para mim assim, vai ser incrível, vai ser um presente maravilhoso se você for minha filha. Exatamente assim. E ali nós seguimos conversando por alguns dias, e ele me disse, eu vou fazer o exame para saber se eu sou seu pai. Mandei algumas fotos da minha mãe, da minha família, ele também enviou algumas fotos, seguimos conversando. E aí ele disse, Isa, eu tive pensando e fazendo uns cálculos, eu não posso ser o seu pai. Eu tinha apenas 15 anos quando você nasceu. Então, eu realmente não posso ser o seu pai. Mas você pode ser minha irmã e tia do Robertinho. Olha só. Quando ele disse que não podia ser o meu pai, morre uma esperança. Quando ele diz que pode ser meu irmão, nasce uma esperança. A má notícia é que o pai do Roberto não está mais vivo e que eu não ia conseguir abraçar o meu pai, mas eu abraçaria muitos irmãos. Então, de certa forma, eu iria conseguir me reconhecer em alguém e abraçar os meus, a minha outra família por parte de pai. Roberto faz o exame e, na graça de Deus, o dele não demora 3 meses como o meu, demora apenas 1 mês e alguns dias. Sai o resultado e o Roberto não é nada meu. Mas como assim, Isa? Se o Robertinho, filho dele, é seu parente de primeiro grau, como o Roberto não é nada meu? Exatamente, gente. O Robertinho é meu parente de primeiro grau, mas naquele momento eu descobri que não era por parte do pai dele, da família do pai dele, e sim por parte da família da mãe dele. Olha que incrível. Então, conversando com o Robertinho filho, eu digo, então, como eu vou saber quem é o meu pai? E ele diz, então, prima. Ele já me chama de prima. Porque eu não posso ser irmã dele, visto que eu sou parente dele por parte de mãe. Quando ele diz prima, eu já sinto meu coração acalentar, porque até então não tinha esse calor de família no nosso diálogo. Então meu coração ele já começa a cantar de alegria, porque já existe uma família ali. E o Robertinho diz, olha, eu tenho 4 tios. Caraca! Naquele momento deu um certo desespero. Falei, 4? Meu Deus, eu posso ser filha de um dos 4? E ele disse, não, prima. Porque 2 deles, um não viajava muito e o outro não tem chance de ser seu pai. Eles eram muito caseiros, casou cedo. Já tem 2 dos meus tios que podem ser o seu pai. O Abês e o Mamude. É isso mesmo, diferente os nomes, né, meninas? Vocês vão entender daqui a pouco por que são tão diferentes esses nomes. E aí eu falei, sério? Ele falou assim, que eles andavam muito em São Paulo, conversavam muito, eram muito conversadores, eram de muitas amizades e eles contavam muitas histórias, tinham muitas amigas. E a sua mãe pode sim ter conhecido um dos 2. Falei, cara, é isso, que incrível. E eles estão vivos
vivos? Essa era a pergunta que não queria calar, né? Eles estão vivos? Porque lembra, gente, a alegria que ia ser para mim e que foi para mim, né? Ia ser e foi abraçar o meu pai em vida. Ele disse: Oi, Isabel, tudo jóia? Boa noite. Eu vou te passar umas fotos aqui e vou te apresentar meus tios, assim, por foto. E eu tenho um tio só que é falecido, que é o tio Mahmoud. A gente tem uma suspeita que ele seja seu pai, ele e o tio Abez, assim, que tá na ponta da lista, tá os dois. Eu vou te passar uma foto aqui, vou te explicar, assim, cada um dos nomes, tudo, que é nome libanês, né? Então, pra você já ir se habituando aí já. disse: sim, um está vivo, o outro não. Naquela hora, o meu coração apertou e eu pensei: meu Deus, um não está vivo. E Deus, mais uma vez, demonstrando seu amor por mim, disse: eu não ia te dar um pai morto, minha filha. Acredita? Na hora veio na minha mente. E eu disse: qual dos dois está vivo? Ele disse: o meu tio Abez. E eu disse: Deus, que esse seja o meu pai. E então, em seguida, eu falei: primo, como que a gente faz? Eu falo com ele ou você fala? Porque eu estava decidida a encontrar o meu pai. Não tinha nada que me parasse. Deus trouxe, gente, para mim, a oportunidade de encontrar e o recurso. Ele disse: Ô, Isabel, então, o tio Abez, ele tem 84 anos, 85, acho que até mais. Só que você olha pra ele, ou se você conversar com ele, assim, você vai pensar que ele tem uns 60 anos de idade. Ele é bem ativo, assim, tem uma energia muito forte, sabe? Ele até tem uma esposa de 40 anos de idade, ele é espetacular, sabe? Assim, é o mentor da família. Ele orienta o filho do tio Mahmoud, Mahmoudinho lá com a empresa dele, pra você ver, ele tá trabalhando com ele até hoje. E agora eu preciso falar com ele, sabe? Pra ver como que ele vai absorver essa notícia, ver com ele se ele conhece a sua mãe, se ele conheceu sua mãe e tudo. E dá pra gente conversar, né, assim, ter essa possibilidade, assim, dele lembrar alguma coisa. É, assim, o Moreno que você citou, né, se a gente for buscar, assim, as evidências, né, o Moreno já caiu pro tio Mahmoud, ele era mais moreno que o tio Abez, ele também era alto, forte, e os dois iam pra São Paulo, os dois iam direto, assim, pra São Paulo buscar alguma coisa. E, assim, da polícia, né, o tio Abez trabalhou na Receita Federal, ele trabalhou um tempo lá em Tocantins. eu disse: tudo bem. Ele falou com o Abez e o Abez se prontificou na hora a fazer o exame de DNA e ia falar comigo e me receber. Então, nisso, ele me deu o número do Abez. Oi, prima, tudo jóia? Ó, te passei o contato do tio Abez aí, tá? Falei com ele aqui, ixi, você vai ver, ó, o amor que ele tem, assim, é grande demais, sabe? E é coisa de libanês. Você vai gostar de conversar com ele. E eu liguei imediatamente. Mandei só uma mensagem: você pode atender? E liguei quando ele disse que sim. Como uma criança de 5 anos de idade que ganha um presente do Papai Noel. Foi assim que ele me descreveu, como uma criança. Exatamente assim. E é como eu me sinto hoje. E eu liguei e disse: então, tudo bem? Eu sou Isabel e eu posso ser sua filha ou sua sobrinha. E mais uma vez eu ouvi: que maravilha, vai ser um presente se você for minha filha. Então, ele me disse: vamos fazer o exame. E eu falei: perfeito. Mas era véspera, praticamente véspera de Dia dos Pais. E ele disse: eu vou viajar para passar o Dia dos Pais com alguns dos meus filhos. E assim que eu retornar, você pode vir até aqui e nós fazemos o exame. E, gente, é tão incrível que Deus preparou tudo. E não foi no dia que eu pedi no espelho, foi no primeiro dia em que eu pedi. Porque o meu pai, ele sempre morou em São Paulo, mas ele já está há quase 2 anos morando em Goiânia. Vocês têm ideia de que Deus trouxe o meu pai de quase 1.000 quilômetros de distância, que era o que ele morava de mim, para 250 km aqui de onde eu moro até a casa dele? É isso. Deus preparou tudo desde o começo. É sobre pedir com fé. Então eu fui. Passou o Dia dos Pais? Você acha que passou em branco? Não, ele viajou. Foi passar o Dia dos Pais com os filhos. E eu, no meu coração, sentia que ele era o meu pai. Mas podia não ser. Então tinha aquela sombra de dúvida. Chegou o Dia dos Pais e eu, desesperada, para mandar uma mensagem. Louca, meu coração cantando, querendo mandar uma mensagem, mas ao mesmo tempo pensando: gente, o que ele vai achar? Vai achar essa menina louca. Ela nem é minha filha, nem sabe se é minha filha ou não, já me mandando mensagem. Mas eu pensei bem e não me segurei. Eu nunca vou me arrepender, nunca, de não ter feito algo que eu poderia fazer. Eu posso até me arrepender de algo que eu fiz em algum momento, mas acho difícil também. Eu não sou do tipo que se arrepende. E eu enviei uma mensagem de Dia dos Pais. No final eu disse: se você não for meu pai, é meu tio. Então, feliz Dia dos Pais. Passou o Dia dos Pais, meu pai retorna para casa e me avisa. E nós marcamos. Marcamos de fazer o exame, o DNA. Gente, vocês conseguem entender que eu nunca soube que eu não era filha do meu pai afetivo? E que eu nunca imaginei que eu fosse fazer um DNA na minha vida? É isso, um DNA.
Marco então com meu pai e ele diz assim: filha, desse jeito, antes mesmo do exame de DNA. A minha esposa, Ângela, gostaria de estar aqui no dia que você viesse. Então eu vou e digo pro meu marido: eu vou a Goiânia fazer o exame de DNA. Vou levar os meus 2 filhos mais novos comigo e vou até lá, porque o meu marido trabalhava e eu precisava ir durante a semana por 2 motivos. Um, laboratório para fazer o exame, e o segundo motivo, conhecer a minha irmã caçula e a pessoa que seria supostamente uma madrasta, a esposa do meu pai, supostamente uma madrasta. E vocês vão entender no final por quê. Então eu vou para Goiânia, mas 2 dias não, um dia, 24 horas, assim, antes, 12 horas, porque foi à noite. Eu fui no dia 21, isso, e no dia 20 à noite, o meu filho, que é militar do exército, que trabalha de segunda a sexta, que não tem folgas, disse assim: eu vou ter 1 semana de folga. Eu disse: como assim? Me deram 1 semana de folga. Então você quer ir comigo? Quero. Gente, vocês não estão entendendo. Meu marido, que tinha que trabalhar, também conseguiu folga. E ao invés de ir eu, o meu filho caçula Theo e a minha filha Pabline, vamos todos. Eu, os meus 3 filhos e o meu marido. 5 pessoas para a casa do que seria um suposto pai para fazer um exame de DNA. Olha só. O que você acha? Louca? Comenta aqui para mim, Isa, você é louca. Ou Isa, você realmente é uma guerreira. Coloca aqui o que você está pensando aí, vai. Eu sei que vocês estão pensando um monte de coisa, pode dizer. Gente, eu fui. Como eu tinha dito para ele que ia eu e 2 filhos, ele tinha dito: você vai ficar aqui em casa. Mas como aumentaram 2 pessoas, eu falei: gente, inconveniente ficar 5 pessoas na casa, né, de alguém que vai conhecer naquele dia. Então eu falei com ele: o senhor se importa se nós ficarmos num hotel só para dormir e durante o dia ficarmos juntos? Ele não quis muito isso, não quis aceitar muito, mas acabou aceitando. E assim fizemos. Vou eu para Goiânia, Brasília, Goiânia, fazer um exame de DNA. Com toda a minha família, que não queria me deixar sozinha nesse momento, com os homens e a mulher da minha vida, os meus filhos, a minha filha, o meu marido. Chegando lá, detalhe importante que eu não posso esquecer. Antes mesmo de sair de Brasília para esse DNA, o senhor Abês diz para mim assim, independente do resultado desse exame, você é minha. Porque se você não é minha filha, você é minha sobrinha. Então você é minha filha. Ele me disse isso. Olha a grandeza desse ser humano. Ele me disse isso. Juro por Deus. Naquele dia que ele me disse isso, eu chorei feito criança. Porque eu falei: meu Deus, eu ganhei outro pai, independente de ser meu pai biológico ou não. Então, fui para Goiânia. Chego no apartamento onde meu pai mora, interfono, e desce a Ângela para me receber. Quando abre a porta e olha para mim, os meus filhos, os olhos dela lacrimejam. Ela abraça muito eles e no final me abraça e diz assim: você é filha do Abês. Não precisa exame, dá para ver, você é filha dele. Eu sei. E independente de você ser filha dele ou não, você é filha dele. E você é minha filha. Prestem atenção nisso. A Ângela é a esposa do meu pai há 22 anos. Ela disse isso pra mim no primeiro minuto que ela me viu. Você é filha dele, não precisa nem de exame, eu tenho certeza. E independente, se não for filha dele, você é minha filha. Ainda no hall do apartamento. Eu perdi a minha mãe há 5 anos, no primeiro amor da minha vida. Gente, eu tô contando essa história pra vocês há exatos 1 mês e 3 dias. 3 dias. 1 mês e 3 dias do ocorrido. Porque antes eu ia chorar o tempo todo e não ia conseguir contar. E hoje eu tô me controlando bastante, sorrindo muito, porque quando a gente sorri, né, o cérebro entende que não precisam vir lágrimas. Então nós subimos. E quando eu entro na sala, num corredor pequeno, e viro à direita, tá ali o seu Abês. Quando eu olho para aquele rosto mais de perto, que não é uma foto no celular ou na internet, que ele me abraça, dentro de mim eu digo: ele é o meu pai. Eu sinto que ele é o meu pai. Então ele diz: me perdoa, eu te amo, me perdoa. E eu digo: não tenho que perdoar. Ali, sento abraçada com ele. Somos recebidos como se estivéssemos na nossa casa. Exatamente assim. Eu fui recebida e não só fui recebida, eu senti e sinto como se ali fosse a minha casa, sempre que coloquei o pé lá dentro. Sentamos, conversamos, sorrimos e saímos em seguida para o DNA que estava marcado e era até às 5 da tarde. Vamos eu, a minha mãe, Ângela, que me adotou no primeiro minuto em que me viu. Me adotou por puro amor. A minha irmã, Sara, o meu pai, Abês, e o meu marido, Ricardo, até o laboratório. Chegando lá,
preenchendo ali a documentação para o exame, em seguida encaminhados para a sala de coleta, entra uma colega, técnica de enfermagem, para coletar o nosso sangue, né, o material para o exame. Ao entrar, eu estou abraçando e beijando meu pai, que também me abraça e me beija, e falando para ele, vamos lá para esse exame? E ele diz, de novo, independente do resultado, você é minha filha. Mais uma vez ali, sentados, um do lado do outro, abraçados, de frente para uma mesa e para uma estranha, porém colega da enfermagem, a quem eu também agradeço muito por fazer parte dessa história. O meu pai repete, independente do resultado, você é minha filha. Nesse momento, a colega olha pra gente e diz assim, vocês se conheceram hoje? E eu digo, sim. Aí ela, nossa, não parece. Vocês têm uma sintonia incrível. E olha, eu faço esse exame todo dia. Vocês se parecem muito. E ali a gente fica feliz com os comentários dela. Tanto eu como meu pai. Bobos como duas crianças. Porque era tudo que nós queríamos. Dali saímos e seguimos para casa dele de volta. Festejamos até mais ou menos às 11h30 da noite. Quando saio com os meus filhos e meu marido para o hotel. O resultado do exame era para 2 dias. Nós estávamos em uma quarta-feira e o exame sairia na sexta, o resultado. Fui para o hotel dormir e na quinta-feira de manhã, de volta para casa do meu pai e da minha mãe. Chegando lá, somos recebidos, muito bem recebidos, em casa novamente. Passamos ali o dia, conversamos, eu e a minha mãe, Ângela, que me adotou no primeiro minuto. Fizemos almoço, fizemos café da manhã, lanche e até o jantar. O resultado era para sair na sexta-feira, a qualquer momento. Então, ali junto com mais uma amiga da minha mãe, festejando no jantar agradável, brincando, sorrindo, a minha filha Pabline diz, no meio do jantar, saiu o resultado. Naquela hora, é um misto de frio na barriga e alegria. Então eu olho para ela, olho para o meu pai que estava sentado ao meu lado e digo, pode falar, filha, fala o resultado. E ela puxa uma frase forte, cheia de garra e de coragem como ela é. Então, deu positivo. Naquele momento, eu começo a chorar. A minha mãe, Ângela, começa a chorar. E o meu pai, Abês, quase não consegue se levantar do sofá, de tanta emoção. Todo o corpo tremo, se levanta e nos abraçamos em um abraço longo de quase 5 minutos. Eu, ele e a minha mãe. Gente, ela tá chorando muito, meu Deus. Peraí, deixa eu... Ela não sabe se ela ri, se ela chora. Que bonitinha. Que fofinho. Que legal, papai. Que legal, pai. Eu não tô dando nem consigo ler, peraí. E eu encontro meu pai biológico e uma parte de mim que faltava, um vazio, uma incompletude que eu nem sabia por que existia dentro de mim. De lá para cá, nesses 33 dias, eu venho vivendo momentos incríveis com essa família. Eu não tenho só a Sara de irmã, eu tenho ainda outros 6 irmãos. Eu tenho o meu irmão, Amide, eu tenho a minha irmã Fabiana, o meu irmão Ricardo, a minha irmã Daniele, o meu irmão Ricardo 2 e a minha irmã Sara. Comigo somos 7 irmãos. Hoje eu me sinto, além de chorona, né, gente, completa, realizada, amada. Muito foi explicado e eu tenho muita alegria de poder contar essa história para vocês. E o único motivo de eu estar contando essa história para vocês é que sirva de inspiração para a vida de todas as pessoas que puderem ver esse vídeo, para que vocês mantenham a fé, porque a fé, ela realmente move montanhas. E com fé, você chega aonde você quiser. Tudo é possível, só basta querer. Tudo o que você quiser está disponível para você no universo. Então você, que sabe que tem uma mãe, que sabe que tem um pai que você nunca encontrou, tenha a certeza, mesmo que você não tenha um nome, assim como eu também não tinha, é possível encontrar.
E você vai encontrar se você realmente quiser. Se vocês quiserem saber o nome do exame, digita aqui, Isa, qual o nome do exame que você fez, que a gente envia para vocês um direct, uma mensagem, tá bom? Como eu não tô ganhando nenhum real para fazer propaganda deles, nada, nem um centavo, eu faço isso com muito amor para te ajudar a encontrar o seu amor, encontrar a sua completude, encontrar a parte que faltava, se reconhecer nos seus. Eu hoje posso dizer que eu tô completa, que nada, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nada nesse mundo me para. Deus me trouxe de volta o meu pai aos 84 anos. Um homem lindo, forte, ativo, cheio de saúde, independente, trabalhador, que nem sequer é aposentado, que trabalha, que corre atrás da vida dele, que tem uma família incrível, que trouxe ao mundo filhos incríveis, excepcionais, seres capazes do impossível, seres humanos lindos por dentro e por fora, de quem eu tenho muito orgulho. E eu quero dizer para todos vocês que eu tenho muito orgulho, que hoje, 33 dias depois, no meu registro de nascimento, não existe mais no lugar do pai a frase não consta. Hoje eu me chamo Isabel Cristina Cavalcante Charafedini Gonçalves. Hoje eu carrego o Charafedini, o nome do meu pai. E venho dizer para vocês também que a minha origem é libanesa. Eu sou uma mistura com conjunto, o resultado de uma junção de uma brasileira com um libanês, o meu pai, Abei Charafedini. Gratidão por você existir, pai, e fazer parte da minha vida. Gratidão por todos os abraços, gratidão por todos os beijos. Gratidão, mãe, Ângela, minha mames querida, por me dar a oportunidade de mais uma vez viver esse amor de mãe nesse mundo. Gratidão, Sara, gratidão, Ricardo, gratidão, Dani, gratidão, Fabiana, gratidão, Amide, por me receberem, por me aceitarem, por fazerem parte da minha vida, por formarem essa família Charafedini incrível. Amo vocês. Gratidão, gratidão e muita luz nas nossas vidas.